Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje para a nossa sexta e última aula da disciplina de irrigação. Nós vamos falar sobre métodos e sistemas de irrigação. Antes de falar propriamente dos sistemas de irrigação, eu vou dar duas informações importantes sobre dois fenômenos que ocorrem na irrigação que é importante nós conhecermos. Um deles é a cavitação. O que seria a cavitação? A cavitação é a formação de bolhas no interior da tubulação. E o que acontece com essas bolhas, quando elas atingem o motor de irrigação, o sistema de bombeamento, aquelas bolhas formam uns vazios dentro do motor e essas bolhas causam danos, né, nos sistemas de bombas de pressão de líquidos. Então, esse é um fenômeno. Então, quando a gente chama de cavitação, é a vaporização, a formação de bolhas dentro de uma tubulação. E isso é altamente prejudicial ao todo o sistema de irrigação. Outro fenômeno é o golpe de Ariete. O que é? É um pico de pressão que acontece dentro da tubulação quando o líquido se encontra com outro de forma contrária, em sentido contrário. Por exemplo, se eu fecho, aqui está nesse sentido, e o líquido, aí eu fecho uma válvula aqui, esse líquido vai retornar e vai se encontrar com o que está indo. Então aqui vai acontecer um estouro, por isso que chama HIT, né? A HIT é um tipo de martelo. Então esse faz conforme como se fosse uma martelada na tubulação e provoca danos, né? Como a gente pode ver aqui na imagem. Então o golpe de Ariete é encontro de líquido em fluxos contrários, aonde causa um estouro e danifica a tubulação, tá ok? Então vamos falar agora dos sistemas de irrigação. Um modelo para a gente ter uma ideia do que é um sistema errado e um sistema correto, né? O que acontece se a gente utilizar um sistema de irrigação incorreto, né? Vamos supor que nesses dois recipientes, esses dois baldes, façamos uma irrigação de 5 milímetros. Aqui nós jogamos com uma garrafa nesse sentido e aqui nós pulverizamos. O que vai acontecer? Aonde nós jogamos com a garrafa, o líquido vai infiltrar, a água vai infiltrar rapidamente e sair do jeito que entrou, ela vai sair sem molhar, sem umedecer todo o solo dentro desse balde, né? A água vai passar direto. Então, o sistema de irrigação faz isso, né? Ele molha todo o solo sem causar escoamento, sem causar erosão, sem causar a lixiviação dos nutrientes no solo, tá? Então, os métodos de irrigação são esses: de superfície, de aspersão e localizada. E dentro de cada método nós temos os sistemas, né? De superfície, os sistemas de sulcos e de inundação, de aspersão convencional e mecanizada, localizado de gotejamento e microaspersão. Nós vamos falar rapidamente um pouquinho de cada uma dessas, tá? Então, o sistema de irrigação por superfície seria essa aqui, de sulcos, né? Sistema de irrigação por superfície, por sulcos. O que é? Seria essa que a gente está vendo aqui na imagem, né? Onde ela utiliza a própria solo, a própria superfície do solo para a condução da água, né? Então essa água aqui tem um desnivelamento de cerca de 3, 4%, até 5% entre o ponto mais alto ao ponto mais baixo, né? Então tem que ter o nivelamento e uma queda aí por volta de 5% no máximo, tá? É simples de operacionalizar, é barato, né? Consegue trabalhar em qualquer altura de plantas, só que ele exige uma mão de obra um pouco maior do que os outros sistemas, né? Apesar de ser mão de obra simples, né? Mas ela exige um pouco mais de, de mão de obra. Tem que ter um projeto muito bem feito, né? Da questão de nivelamento de terreno. Não permite fertirrigação, porque senão ocorre o acúmulo dos nutrientes no início, onde ocorre o início do escoamento, tá? Baixa eficiência de aplicação, por conta da evaporação. Então, calcula-se que metade dessa água
que entra em dias com baixa umidade, alta temperatura e radiação solar, ocorre uma perda de 50% dessa água aplicada por inundação. Tá? Então a gente vê aqui na cultura do arroz irrigado, é quase que regra, né? O sistema de inundação. Aqui é sistema por sulcos e aqui é o sistema de inundação de tabuleiros, né? É o nome dado a esse sistema de irrigação por inundação. A gente tem que considerar que essa água não pode ficar parada, né? Então ela tem um canal principal onde essa água entra, ela desce por canais secundários, daqui ela entra no tabuleiro, né, na quadra e sai lá do outro lado. Então veja que é sempre assim, ó, entra aqui, então aqui entra para esse lado. Então a queda aqui é para esse lado, a queda aqui é para esse lado. Então, de modo que do canal principal, ela desça pelos canais secundários, adentrem os tabuleiros e sai lá pelo dreno principal e retorna novamente, tá? Então, esse é o sistema de irrigação que nós vimos por sulco e por inundação, tá? O outro sistema bastante utilizado, mais utilizado, é o sistema de irrigação por aspersão, aonde a estrutura básica dele é um reservatório ou um canal, tem o conjunto de motobomba, que vai fazer o bombeamento desse líquido aqui, né, da água daqui do canal, do reservatório, através da linha principal e através da linha secundária. Na linha secundária instalam-se os aspersores, tá? Quais são os aspersores? Nós temos diversos modelos, né? Aqui a gente vê desde o mais de estrutura mais estrutura menor, né? De jardinagem. Aí nós temos outros sistemas maiores, né? Esse aqui é um sistema de aspersão utilizado na cana-de-açúcar, na aplicação de vinhaça, é um sistema de aspersão, tá? Então, nós temos sistemas de aspersão desde jardinagem a sistemas para grandes áreas, tá? Esse aqui é um sistema mecanizado de aspersão, denominado carretel enrolador. Existem outros nomes, né? Chamam de hidrorol, rolão. Nas usinas é aquele mais utilizado para fazer a aplicação de vinhaça, tá? Então, aqui nós temos um carrinho, esse carrinho puxa, né? Desenrolando essa mangueira, que chega aí a 200 metros, pouco mais, pouco menos, né? Aqui nós temos o sistema de controle de velocidade de recolhimento e, de acordo com a velocidade de recolhimento, é a lâmina de aplicação, tá? Aqui nós temos os sistemas de redutores e o próprio fluxo da vinhaça ou da água faz o movimento das engrenagens recolhendo a mangueira, ok? Então, esse é um sistema de carretel enrolador de aspersão mecanizado. E outro sistema de aspersão mecanizado, muito conhecido, é o pivô central, né? Onde ele tem uma base, tem que ser em local, uma base de concreto, né? Onde ele vai fazer a sucção da água de irrigação e vai aplicando através de sistemas de aspersão. Tá? Aqui o sistema de pivô central ele é elétrico. Por que elétrico? Porque esse é um aspersor, né, do pivô central, um aspersor simples que permite controle preciso de vazão, de dosagem. Ele é elétrico porque ele, como o pivô central, ele se movimenta, né? Então, ele tem as torres, em cada torre, em cada não, há um certo número de torre, né? Dependendo do número, da quantidade de torres do sistema, vai ter mais ou menos, né? Mas não necessariamente em toda torre precisa ter um motor. Então, ele tem um motor redutor, aqui tem um cardanzinho, e esse cardan faz o movimento dessa roda, né? Então, ó, nós temos um motor, um cardan que sai para cada lado, né? Motor pequeno, de meio cavalo, aonde sai o cardan para cada lado e faz o movimento de cada torre, tá? Por que não precisa ter em toda a torre? Porque a torre seguinte, ela se movimenta obedecendo ao movimento da torre anterior, tá? Então, aqui tem um aspersor de spray e aqui chamado de pendural, tá ok? Pivôs nós temos de diferentes tamanhos, né? De 1.300 metros de raio, temos para a área menor de 2
a 10 hectares, tá? Essa é a característica que fica de uma área irrigada com pivô central, tá? Outro sistema de irrigação é o sistema localizado, onde nós temos, dentro da irrigação localizada, nós temos os sistemas de gotejamento, que são sistemas que permitem pequenas vazões, né? Enquanto que uma aspersão de grande porte faz aí milhares de litros por hora, vejam que o sistema de gotejamento ele pode fazer meio litro por hora. Então, ele é necessário que tenha gotejadores pequenos, né? Por outro lado, esse gotejador pequeno causa problemas de entupimento, tá ok? Nós temos gotejadores que ele é denominado online, que é aquele que a gente insere por cima da fita, da tubulação, né, de escoamento do líquido, aonde a gente insere ele na medida, no espaçamento da nossa cultura. E nós temos aqueles gotejadores inline, e esse já vem adaptado, né, já vem pronto dentro da mangueira, o sistema de gotejador, onde o furo, né, a gota, será através desse orifício aqui, tá ok? Um sistema básico da irrigação localizada seria esse também, né? Um reservatório, uma bomba e um pós-reservatório, aonde, para não ocorrer falhas, né? Entrada de ar, não ocorrer a cavitação, que nós já vimos. Então, sai uma linha primária, uma linha secundária e as fitas gotejadoras propriamente dita, tá? Então, nós temos diferentes modelos e modos, né? Dependendo da vazão e da cultura que a gente vai trabalhar, a gente pode pôr fitas, né? Uma de cada lado, né? Os conduítes de água aqui, uma de cada lado, ou pode pôr uma de um lado da cultura, pode pôr uma com vazão maior entre duas linhas da cultura, ou fazer um gotejamento mantendo o chamado bulbo úmido ao redor da planta, tá? Outro sistema de irrigação localizada é os sistemas de microaspersão ou sprays, né? Os microaspersores ou spray que cobrem áreas pequenas, de 1 a 10 metros, né? Ao redor do microaspersor. São aqueles que fazem em névoa, né? Muito utilizado aí na fruticultura, onde fazem aquelas neblinas, né? Nas hortaliças também são muito utilizados, né? A dificuldade dele é operar em áreas com ventos fortes, tá? Então, esses são tipos de microaspersores para irrigação localizada. E por último, né, nós temos os sistemas de irrigação de subsuperfície, que é o gotejamento subterrâneo, né? Que são, como nós vimos, os gotejadores que ficam em superfície, nós temos sistemas de subsuperfície, onde os gotejadores ficam enterrados no solo, né? Esse aqui são para culturas perenes, onde vão ficar bastante tempo para compensar o retorno do investimento, né? A gente não faria um sistema subterrâneo para uma cultura anual, aonde teria necessidade de fazer um preparo e acabar danificando ou eliminando o sistema de irrigação subterrâneo. Então, geralmente utilizado em culturas perenes, mas também temos culturas anuais que utilizam, tá ok? Desde que o preparo de solo não danifique, não elimine o equipamento, tá? Então, esses são sistemas de gotejamento de subsuperfície, chamados subterrâneos, né? Então, aqui, através de máquinas, é feito o enterrio dessa tubulação condutora de água. Tá ok, pessoal? Então, essa é a nossa aula de hoje, nossa sexta aula e a última da nossa disciplina de irrigação, ok? Qualquer coisa, estamos aí disponível para vocês, para poder auxiliar no que for preciso. Ok, pessoal? Até a próxima!